E agora um dado que merece muita atenção dos pais. 83% das crianças e dos adolescentes que utilizam a internet no Brasil têm perfis em redes sociais. Mas qual que é o limite e os riscos disso? E até mesmo, qual seria uma faixa etária adequada para que uma criança possa estar ali, numa rede social qualquer? Vamos conversar com o Ralf Assé, ele vai bater um papo com um especialista agora para orientar toda essa galera, principalmente os pais, né, Ralf? Oi, Roger, boa tarde para todo mundo. Pois é, hoje a rede social está aí acessível para todo mundo, tem que ter esse cuidado com os pequenos, né? A gente conversa com o Ítalo Mangela, que é psicólogo. Ítalo, eu começo te perguntando se tem alguma idade correta, ideal, para uma criança ter esse acesso à rede social. Boa tarde para você. Uma boa tarde a todos. O ideal é quanto mais nós pudermos protelar esse momento de entregar um aparelho ou acesso à rede social, melhor. O ideal é que a partir dos 14 anos, antes disso, a gente tem aí alguns riscos com o acesso precoce dessas crianças à rede social e a outros aplicativos de celular que a gente tem, mas principalmente a questão da exposição dessa criança numa rede que é uma rede mundial de computadores. E aí nós temos conteúdos dos mais variados tipos e que são conteúdos positivos, mas também muitos conteúdos negativos que podem deixar e deixam essas crianças em vulnerabilidade. Certo, você comentou de 14 anos para cima, mas a gente sabe que não é muito que acontece. Inclusive, nós temos uma pesquisa agora de 2021, feita no período pós-pandemia, que nos trazem dados de que 44% das crianças até os 14 anos já têm celular. 33% usam o celular dos pais. Então, nós temos aí um quantitativo de uso de 70% a 79% das crianças nessa faixa etária. Existe no Brasil um movimento chamado Desconecta, que é um movimento encabeçado por pais de alunos no período escolar, justamente para promover essa desconexão da rede social, promovendo assim hábitos mais saudáveis de socialização. Quais seriam esses riscos para as crianças que já têm rede social e já têm esse costume de utilizar? Vamos lá, para crianças mais novas, esse risco ele está muito envolto à questão da superestimulação. Essa criança, quando ela tem acesso precoce à tela, ela é superestimulada à distração e ao prazer. Então, isso pode, já na adolescência, desencadear uma série de questões que podem trazer adoecimento. Por exemplo, uma criança que vive muito estimulada ao prazer, ela vai ter dificuldade de lidar com situações que não são prazerosas. Isso pode desenvolver o que a gente chama de baixa tolerância à frustração, baixa tolerância a situações que são corriqueiras e difíceis que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a crise de identidade, que é natural da adolescência. Ele vai enfrentar uma série de conflitos naturais do desenvolvimento humano e que, se ele não tiver essa capacidade, porque viveu uma vida anterior com superestimulação de prazer, ele vai ter dificuldade nesse período. Qual que é essa orientação para os pais ou para aquele responsável em relação a essa rede social para a criança, antes dos 14 anos, como você bem comentou? Bom, o ideal é que os pais evitem introduzir as crianças nesse contexto, pelo menos nessa primeira infância, nessas idades até os 14 anos. Mas é interessante que, não sendo possível, que os pais tenham o máximo de controle, que a criança passe o mínimo de tempo nas redes sociais e o máximo de tempo sendo criança, brincando, tendo interação social de qualidade, tendo interação social familiar. Porque hoje nós vivemos muito isso. Nós que somos pais também estamos muito envoltos na questão da rede social, do celular, da tecnologia e muitas vezes perdemos aquilo que é essencial, que é a interação, a importância do fazer refeições juntos, do brincar juntos em casa, com brincadeiras que visam a interação social, o fortalecimento do vínculo afetivo familiar. Então, quanto menos tempo de tela e mais tempo de presença, melhor para a criança. Até por conta do lado mais sociável da criança, porque a criança fica mais voltada à rede social, esquece do que está por fora e pode ficar uma criança um pouco mais retraída. Sim, e as redes sociais, elas trazem as relações de uma forma ilusória. Nós temos uma vitrine na rede social onde todo mundo coloca a melhor parte do seu dia, o melhor momento da sua vida. E nós sabemos que a vida não é assim. Então, quando a criança ela vive
com boa parte do seu tempo dedicado à rede social, ela pode desenvolver a crença de que a vida é assim, de que a vida é essa perfeição. Então, quando ela começa a chegar nessas fases onde ela enfrenta conflitos e percebe que a vida não é essa perfeição toda, ela entra em sofrimento psíquico. Ítalo, obrigado, viu, pela participação aqui no J1. Roger, volto com você no estúdio. Obrigado, tá, Ralf, pelas informações.